principais mercados de ações despencaram ontem por conta das preocupações com a nova variante do coronavírus. Carolina Belim. O anúncio da nova variante Omicron impactou o mercado financeiro ao redor do mundo nesta sexta-feira. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, terminou o dia em queda de 3,39%. O valor negociado foi de 20,34 bilhões de reais, abaixo da média diária anual de 23 bilhões de reais. Em Wall Street, o Dow Jones recuou 2,53%. Na Europa, queda de 4,15% em Frankfurt e 3,64% em Londres. O economista Gilberto Braga diz que a notícia pegou o mercado financeiro de surpresa. Os mercados não esperavam, isso não estava no radar dos especialistas, dos economistas, e o efeito foi muito ruim, foi drástico. As bolsas de valores caíram no mundo inteiro. Aqui no Brasil também foi assim. As empresas ligadas à área de exportação, à área de turismo, entretenimento, todas tiveram bastante perdas. As companhias aéreas, as suas ações derreteram em todas as bolsas do mundo inteiro. Segundo o economista, os agentes financeiros respondem às preocupações com os possíveis impactos de mais uma rodada de restrições às atividades econômicas. O mercado hoje ele reflete uma instabilidade, e isso é típico do mercado financeiro no mundo inteiro, que é não poder ter uma projeção do que vai acontecer para frente. Então, essa falta de previsibilidade, se continuaremos num ritmo de retomada econômica ou se teremos um novo freio de acomodação por imposição de um novo controle, caso essa cepa se mostre extremamente forte e venha a causar danos, como tivemos no ápice, no meio do ano passado, com a Covid-19 original, isso leva a esse momento de cautela. Braga lembra que, enquanto permanecerem as incertezas, a tendência é de investimentos em ativos mais seguros, como renda fixa, e a proteção em moedas mais fortes, como o dólar, fazendo o real desvalorizar ainda mais. A moeda americana já subiu, fechando a sexta-feira em R$ 5,61 na venda. E sobre essa variante, nós conversamos agora com o ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, Gonzalo Vecina. Gonzalo, doutor, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: o mercado financeiro reagiu de forma negativa. Temos recomendações da Anvisa e atenção em relação a países da África. O presidente da República fala que não concorda com o carnaval ano que vem. O que tem de real em relação a essa nova variante? A Omicron, ela ameaça a nossa segurança? Bom dia para você, bom dia para os nossos espectadores aí. Veja, nós ainda não sabemos quão grave pode ser a Omicron. Ela é uma nova variante, ela está causando estrago na África do Sul, Botsuana, aqueles países aí ao sul da África. Ela tem uma característica física, né? A característica física é uma coisa que a gente acha, né? Eu tenho barba branca, então você fala, você é velho. Então, quando você olha para as características físicas do que essa variante tem, te infere a pensar que ela pode ser muito grave, porque ela tem muitas mudanças em relação às outras variantes. Mas nós temos que observar. Então, isto é um conjunto de coisas que eu acho que é importante a gente ter em mente. Agora, tem um outro conjunto de coisas que é mais importante ainda a gente ter em mente. Vocês falaram da variante Omicron através do impacto que ela gerou no mercado financeiro. Isso me leva a entender que o mundo é um lugar bom para a gente ganhar dinheiro, fazer comércio. Se o mundo é um lugar bom para a gente ganhar dinheiro e fazer comércio, nós temos que vacinar o mundo inteiro. Enquanto nós não vacinarmos o mundo inteiro, nós vamos ter continuadas o surgimento de novas variantes. Só que países pobres não têm dinheiro para comprar vacina das grandes multinacionais. Então, se os países ricos não providenciarem vacina para os pobres, nós vamos ter esses perrengues de tempos em tempos, porque em qualquer país do mundo pode surgir uma nova variante quando a doença se ativa.
E o que é que acontece? Quanto tempo demora para uma pessoa da África do Sul chegar aqui no Brasil? Não tem mais voo direto, mas ela em 12, 16 horas chega aqui no Brasil. E o que que ela faz? Dissemina o vírus, como está fazendo lá na Bélgica, onde chegou uma pessoa com o vírus. Vai fazer como vai acontecer com certeza na Inglaterra, porque a Inglaterra tem laços estreitos com a África do Sul, que foi uma colônia da Inglaterra. Então, grande lição que nós temos que tirar deste momento que estamos vivendo é: ou nós distribuímos vacina para os países pobres e conseguimos que eles usem essas vacinas, ou nós vamos continuar desprotegidos. Gonzalo, bom dia. Na sua opinião, é questão de tempo para que essa nova variante chegue ao Brasil, mesmo com essa imposição do Ministério da Saúde de impor essas barreiras para os 6 países africanos? Veja, depende também. Você há de lembrar que nós tivemos a variante Alfa, que foi gerada na Inglaterra, a variante Beta, que foi gerada na África do Sul, a meados do ano passado, metade do ano passado, mais ou menos. Pois bem, essas variantes não chegaram no Brasil, não chegaram com força. Tivemos poucos casos, mas tivemos. A variante Delta, mais ou menos um mês depois que ela surgiu na Índia, ela chegou no Brasil naquele navio que aportou em São Luís. Logo em seguida tivemos mais alguns casos identificados aqui em Cumbica e no Galeão. Então, por que a Alfa e a Beta não chegaram no Brasil? Por que elas não conseguiram fazer essa viagem? É inexplicável isso. Talvez uma das melhores explicações seja pelo poder da gama. A gama, que é a variante que nós produzimos aqui em Manaus, varreu o Brasil e matou gente como só ela conseguiu. Ela matou mais de 400 mil pessoas. Das 600 mil mortes que nós temos no Brasil hoje, 400 mil são devidas à variante gama. Por que a variante gama não chegou na Inglaterra? Por que a variante gama não chegou nos Estados Unidos? A variante gama só ficou no Brasil e aqui na América do Sul. Não foi para fora do país. Olha, os fluxos migratórios explicam um pouco isso. Todos esses países estavam fechados e os brasileiros não podiam viajar. Então não puderam levar a variante gama para fora do Brasil. É uma explicação? É suficiente? Não é suficiente. Não dá para entender tudo que a gente gostaria de entender de como essas variantes circulam entre os países. O fato é que circulam. Paulo Pozonov. Bom dia, doutor. Bem, uma história aí que anda circulando pelas redes sociais, a gente sabe que as redes sociais são abundantes em muitos mitos, né? Mas também pode ter alguma verdade nisso que eu vou lhe perguntar. Existe uma história aí rodando de que vírus, principalmente vírus que atacam as vias respiratórias, como é esse coronavírus aí, novo coronavírus da Covid-19, quando eles sofrem essas mutações elas se tornam mais agressivas no sentido da contaminação, contamina muito mais gente, é muito mais contagiante, mas eles se tornam também menos letais. Eu gostaria da sua opinião sobre isso. Isso é verdade? Eu gostaria que o senhor esclarecesse isso para as pessoas, porque se isso for verdade, esse pânico todo em torno da nova variante não faria sentido, né? Você faz um raciocínio brilhante e de fato, você tem muitas coisas que estão certas. Qual é o objetivo do vírus? O objetivo do vírus é existir. Como é que ele faz para existir se ele não tem como reproduzir-se? Para se reproduzir, um vírus precisa de uma célula, nesse caso, uma célula humana, que tenha maquinário genético para reprodução. Então, ele entra nas nossas células e manda as nossas células reproduzirem vírus. Quando a célula estoura, essas múltiplas cópias vão invadir outras células e é isso que dá o processo inflamatório que eventualmente leva à morte. Agora, se ele puder estourar menos células, se ele puder ser mais ameno nessa invasão, ele sofrerá menos ataque dos nossos sistemas imunológicos. Então, o objetivo do vírus é se espalhar e não matar.
Esse é o objetivo do vírus. Não quer matar a gente, ele quer se espalhar. Então, o que é uma variante nova? É uma variante que é melhor em se espalhar e não necessariamente mata mais, é mais letal. Esse é o sonho do vírus. É lógico que nem sempre ele consegue isso. Ele quer se espalhar muito e matar menos. O vírus perfeito seria esse vírus. Nós temos muitos vírus com os quais nós convivemos, fazem parte da nossa biota, né? O nosso meio ambiente próprio. Biota é o meio ambiente dos homens. Então, essa característica de alguns vírus que vivem conosco é o sonho de todos eles, porque eles querem continuar existindo. Então, você tem certa razão no que você propôs. Porém, nós não sabemos se este vírus, a Ômica, ele chegou a esse nível de perfeição. Sabemos que ele tem uma capacidade de espalhamento muito grande. Mas será que ele não é letal? Não é o que nós estamos vendo na África do Sul. Na África do Sul, ele está matando bastante. Gonzalo, você falou sobre sobrevivência. A gente nada impede do vírus já estar circulando aqui no Brasil. Para o senhor, o vírus, ele trouxe, na verdade, a necessidade da humanidade entender que nós pertencemos a um único organismo e que o conceito humanidade precisa ser valorizado na sociedade global para a gente entender que sozinhos nós não vamos conseguir seguir adiante? Você, de novo, agora foi fundo, né? Você filosofou bastante, pensando na Terra como um organismo. Tem muita gente que acha isso. Eu tendo a concordar que uma parte da verdade está aí. Nós fazemos parte de um organismo chamado Terra. E nós não podemos tratar o vírus como uma doença do homem. O vírus é uma doença do mundo. Eu concordo com você. Nós temos que repensar a forma de viver na Terra. Nós temos que repensar qual é o papel da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde tem que ser um órgão mundial, mas ela não está conseguindo ser um órgão mundial. Dá dó de ver o Dr. Tedros Ghebreyesus falando na televisão, pelo amor de Deus, antes de darem a terceira dose, arrumem a primeira dose dos países pobres. Né? Por quê? Porque ele está pensando nesse mundo que você se referiu. Doutor, mas fato é que cada vez menos, né, até por conta da dinâmica da própria política, cada um, a questão é que a vacina virou uma corrida pela vacina. E, consequentemente, essa corrida, no final, na ponta da linha, o que esses políticos têm visto muito bem é o voto. Né? Então, daí vem também essa preocupação que não deveria existir, né? E sim repassar as doses, em vez de começar a ficar nessa luta desenfreada por números de quantas pessoas são mais vacinadas, e sim ajudar os países mais pobres, né? Essa matemática do cruzamento de vontades e da disponibilização de não só vacinas, mas também, às vezes, alimentos. Veja, o que nós estamos fazendo com a África do Sul? Fechamos o mundo para a África do Sul. A África do Sul não é um país rico. As consequências que a África do Sul vai sofrer são terríveis. Então, nós deveríamos estar pensando nesse momento, teria que fechar as fronteiras. Eu não vejo saída para isso. Mas, além de fechar as fronteiras, você diz, olha, nós estamos fechando as fronteiras, mas o que é que você precisa? Você precisa de remédio? Você precisa de vacina? Você precisa de alimento? O mundo vai te ajudar a enfrentar essa dificuldade, ao mesmo tempo em que se prepara também para as consequências do tipo de enfrentamento que a África do Sul vai ter em relação ao aparecimento dessa nova variante. Uma coisa é certa, não é culpa da África do Sul. Esse vírus é um vírus mundial. Paulo Pozonov. Doutor, o senhor não acredita que hoje, em alguns países, né, não são todos, não é no mundo inteiro, a gente viva aí uma busca por uma espécie de utopia sanitária, né? Tem muitos países que pregam aí a política da Covid-0. Isso não tem se mostrado possível. Eu queria saber se o senhor acha que esse objetivo aí de Covid-0, ele é possível, ele é alcançável, e se a gente não tem que, de repente, aprender a conviver com esse vírus, com casos, com mortes. Veja, a gente sabe que as moléstias infecto-contagiosas,
elas se espalham na medida em que existirem pessoas suscetíveis, pessoas que não têm defesa contra o vírus. Não têm defesa contra o vírus porque o organismo delas não produziu essas defesas ou porque ela não teve contato com o vírus ainda. Então, ou ela não foi vacinada ou não teve contato com o vírus. Se todas as pessoas forem vacinadas com uma vacina eficaz, acaba os suscetíveis. Nós não vamos ter mais casos. Como é que nós acabamos com a varíola? Nós acabamos com a varíola. Varíola foi uma das doenças que mais matou gente na história da humanidade. Nós acabamos com a varíola. Como é que boa parte do mundo, parece que nós só temos hoje no Paquistão e no Afeganistão, casos de poliomielite. Como é que nós acabamos com os casos de poliomielite? Com vacina. Então, é possível acabar com uma doença infecto-contagiosa que tem vacina à disposição? Sim, é possível, desde que eu consiga cobrir toda a população. Mas, enquanto você não cobre toda a população, o que pode acontecer? Veja, é o caso do sarampo. Eu tenho uma boa vacina contra o sarampo e eu tenho coberturas parciais. O que acontece tendo coberturas parciais? De tempos em tempos, aumenta o número de suscetíveis e o vírus que continua circulando encontra esses suscetíveis e eu tenho um surto de sarampo. Então, nós temos condição de melhorar a nossa relação com o SARS-CoV-2 se nós aumentarmos a distribuição de vacina e, com isso, nós vamos diminuir o número de suscetíveis. Poderemos chegar ao cúmulo de acabar com a doença? Quem sabe? Ou vamos conviver com a doença, pequenos surtos aqui e acolá, sem grandes prejuízos econômicos como os que nós estamos tendo agora. Veja, este surto de Delta na Europa, vamos pensar, a Europa é um espaço onde vive algo em torno de 800 milhões de pessoas. A previsão da Universidade de Oxford para este surto que está passando por lá, da variante Delta, não estou falando ainda da variante Omicron, estou falando da variante Delta, este surto se prevê que vai matar 700 mil pessoas. Aqui no Brasil nós temos 600 mil mortes, mas o Brasil é um país pouco civilizado, né? Morrer é uma coisa meio natural, afinal de contas faz parte da vida, como dizem por aí. Os europeus têm um pouquinho mais de respeito pela vida. 700 mil mortos vai desestruturar a economia europeia, que é fundamental para o funcionamento do mundo. Sim. Então, nós temos muito que fazer, sim. Nós temos que conseguir debelar parte do poder dessa pandemia e isso será feito se nós formos capazes de vacinar. Nos microfones da Jovem Pan, Gonzalo Vecina, ex-presidente da Anvisa. Gonzalo, obrigado pelo bate-papo aqui no Jornal da Manhã e pelo seu alerta. Um ótimo sábado. Obrigada, doutor. Muito obrigado, bom dia para vocês e para os nossos espectadores. Obrigado. A hora